que for passado hoje, para essas informações ficarem na memória realmente. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui dos slides do Canva. Deixa eu colocar. Deixa pronto. Acredito que deve estar aparecendo para todo mundo. Essa aqui é a apresentação, né? O início. Acabei de fazendo eu mesmo. Mas cucu. E essas aulas são gratuitas, né? Como eu mencionei. Acontecem uma vez por mês. São gravadas. E o conteúdo e as atividades são enviadas no grupo depois, tá? Como eu falei, a última aula foi bem bacana. Teve um conteúdo sobre o verbo être, o avoir, o aimer, e etc. A gente vai começar hoje. Hoje o conteúdo vai ser bastante sobre você ter autonomia em locais que você precisa fazer certos pedidos, tá? Vai valer para outros assuntos também, né? Porque vai ter algumas palavras, vai ter verbos que valem para todo tipo de situação, mas ainda assim vai ser muito focado em situações de açougue, em situações de padaria, em situações de feira, por exemplo, né? Então, para você poder escolher as coisas e se comunicar naquele momento de forma um pouco mais clara. Bom, vamos lá. A gente vai começar com o mais básico do francês, né? Quem já sabe isso aqui é realmente o primeiro passo para você conhecer como se fala eu, como se fala tu, como se fala ele ou ela, né? Para você poder conjugar os verbos também. No português, quando a gente fala, por exemplo, eu gosto, quando a gente fala de nós, a gente tem que mudar a palavra gosto. Temos que mudar para gostamos, né? Nós gostamos. E por aí vai. Todos os verbos precisam, né, desse sujeito e mudam de acordo com o sujeito. Primeiro a gente vai ter o G, que sou eu, né? Eu vou passar isso aqui bem rapidinho, porque a gente vai repetir isso aqui algumas vezes durante essa aula. Primeiro a gente tem o G, que sou eu, né? O mais básico, acredito que todo mundo aqui já conheça. Temos o tu, tem esse sonzinho um pouco misturado com o i, né? A gente faz o bico do u e fala i, então é tu, que é basicamente o tu, né, do português. É bem parecido com o tu mesmo. Temos o il, que é ele, il, esse rapaz aqui. E temos o il com S no final, que tem a mesma pronúncia. Então, fica só il, ele. Temos o ella, que é essa garotinha aqui na direita. Ella, que significa ela, certo? E com S no final, para ser elas, também é a mesma pronúncia. Também é elle. Temos o on e o nu aqui embaixo. On significa a gente e nu significa nós. Vocês podem ver que as últimas letrinhas, né? Por exemplo, aqui no il com S, no L com S, e no nu, que eu pronunciei, eu não estou pronunciando esse S, né? Geralmente a gente não pronuncia a última letra no francês, tá? Geralmente. Então, nesses casos aqui, não é pronunciado. Somente em algumas situações, né? Que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, on é a gente e nu é nós. E temos o vous, né? Vous também vocês já devem conhecer, que significa você ou vocês. Pode ser tanto singular quanto plural. O que muda? Né? A gente tem o tu e temos o vous, né? Que são duas coisas que significam você, tu, né? O que muda é a questão de respeito, de hierarquia, né? De intimidade. Basicamente isso. Tá? É bem parecido com aquela situação que acontece aqui no Brasil, onde você vai falar com um idoso, né? E você fala, você é muito legal. O idoso fala, você não, o senhor, né? Então ele perde essa questão do respeito. Ou, por exemplo, você chama alguém de amigo e esse fala, não sou seu amigo, a gente não se conhece. Então, essa questão de intimidade, né, é muito presente na língua francesa. Então, você usa tu com quem você tem intimidade, com quem você não precisa mostrar muito respeito, e com pessoas do mesmo cargo, né, com pessoas que não são seu chefe, ou pessoas, né, de cargos muito acima. É bem parecido com o tu da nossa realidade, porque a gente, né, se a gente estiver num espaço, numa advocacia, numa polícia, coisa assim, numa situação um pouco mais séria, a gente evita de falar tu e fala um pouco mais você, né? Então, mais ou menos essa mesma situação. E o vous, né, para esses casos onde você não conhece a pessoa direito,
onde você quer manter o respeito, onde você está falando com o seu chefe, com uma pessoa acima e tudo mais, tá? Então, é mais ou menos essa mesma situação, tá? Deixa eu só ver aqui se tem gente querendo entrar na aula. Então, já tá aberto já. Bom, é mais ou menos esse tipo de situação. Então, o vous você usa com as pessoas que você não tem muita intimidade. Então, é je, tu, il, elle, on, nous e vous. Né? A gente vai passar para frente e essas palavras vão se repetir bastante. Então, quem não conhece alguma dessas aqui, não se preocupa que a gente vai usar bastante. Primeiro, a gente vai ter o vouloir, que é o nosso primeiro verbo que a gente vai ver. O vouloir, ele significa querer. Né? A gente vai usar poucas vezes ele nessa forma, como vouloir. Né? É difícil a gente fazer uma construção de frase que usa o vouloir. A gente vai usar mais ele conjugado. Né? O conjugado que eu digo é quando a gente pega o querer e fala eu quero, nós queremos, ele quer. Isso é a conjugação. Né? Você mudar a palavra querer de acordo com o sujeito. Né? Então, eu quero, nós queremos. Então, o vouloir vai acontecer a mesma coisa. Vai ser je veux. Esse ele é um pouco profundo, né? Ele é um pouco não é tão agudo assim, não é um E neutro. Ele é bem misturado com U, né? Então fica je veux. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, il, elle, veulent. Aqui, né, tem um Lzinho no final, fica veulent. Esse L, você pode tentar falar veulent e prender o L no final. Então fica velha, aí você começa a colocar o E um pouco mais pro lado, fica velha, e aí você consegue pronunciar a palavra certinho, tá? Então, é isso. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, il, elle, veulent. Je veux é eu quero, tu veux, tu quer, il veut, ele quer, elle veut, ela quer, on veut, a gente quer. Nous voulons, nós queremos. Vous voulez, você quer ou vocês querem. Ils veulent, eles querem. Elles veulent, elas querem. Tá? Então, tá linha por linha essas pessoas. Eu, tu, ele, ela, a gente. Por que que eu coloquei ele, ela, a gente juntos? Tá? Eu coloquei por conta da palavra veut ser a mesma escrita e a mesma pronúncia, tá? Então, eu juntei aqui na mesma linha esses três sujeitos. Ele, ela e a gente. Nous voulons é a gente, nós queremos. Vous voulez, você quer. Il, elle, eles ou elas querem, certo? Passar para frente, a gente também vai repetir bastante essas palavrinhas aqui. Bom, aqui temos la nourriture et les boissons. La nourriture é a comida, né? E les boissons são as bebidas. Les boissons. Temos aqui várias que vão se repetir também durante essa aula, né? Como eu mencionei, eu vou repetir muitas coisas que as principais para serem fixadas, né? Então, muita coisa aqui vai ser falado de novo, né? Usado de novo, não vai ficar para trás, tá? Temos o pão, que é o pão. Temos o gâteau, que é o bolo, né? Então, a gente conhece muito aqui no Brasil o petit gâteau, né? Que é o pequeno bolo. Gâteau, bolo. Poulet, é frango, né? Muita gente já deve conhecer. Viande, temos um desenho no final, viande, que é carne. Poisson, poisson é peixe. Café, né? Apesar de ter o acento agudo, esse acento agudo no café que a gente tem, né? No francês ele quer dizer que é um E mais neutro. Então, é um café, tá? Tanto que a palavra chá, que algumas pessoas devem conhecer também, que é thé, também carrega esse acento, né? E a gente fala thé. Então, é thé e café. Lait, que é leite, né? Esse AI no francês, ele é lido como E. Só não em casos que ele tem o AIN, por exemplo, do pan, certo? Pan, a gente fala pan, como se fosse o início da palavra mãe. A gente fala mãe. Então, esse pan aqui é a mesma coisa. Agora, quando tiver AI e alguma outra consoante, né, vai ter esse som de E. Então, leite, vin,
é vinho, IN tem esse som de an. Bière, muita gente já conhece também, né? Cerveja, bière. O é água. Muita gente conhece a palavra água como de l'eau, né? E acredita que água é de l'eau. Na verdade, esse DL que a gente coloca antes, né? Ele é um complemento, é uma coisa que a gente precisa colocar muitas vezes que a gente fala de água, tá? A maioria dos casos que a gente vai falar de água, a gente precisa colocar. Mas água por si só é só o, tá? Só a letra O, basicamente. O. Suco é jus. Jus, que é suco. Então, a gente vai passar aqui. E aqui vai ter alguns casos com o verbo que a gente acabou de ver, o vouloir, tá? Então, vai ter o vouloir, vai ter os pronomes que a gente viu também, né? O je, tu, e vai ter também alguma palavra que a gente acabou de ver, né? Para construir uma frase. Na primeira frase, je veux un pain, eu quero um pão, je veux un pain. Il veut, ele quer, un café au lait, um café com leite. Muita gente conhece também a palavra com como avec, né? Avec mon frère, avec ma fille, avec ma femme, né? O avec é com. Mas, em muitos casos, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma comida com alguma coisa, a gente usa o au. Por exemplo, pão com chocolate, a gente fala pain au chocolat. Café com leite, café au lait. Esse o que a gente fala aqui, vocês podem ver, né, como se fosse ao. Café ao leite, pão ao chocolate, certo? Aqui é um pouquinho mais fácil de vocês entenderem por que colocam o. Il veut un café au lait, né, ele quer um café com leite. Je veux une bière, je veux une bière. Temos um ezinho aqui bem sutil no final do un. Temos une bière. Nous voulons un jus d'orange, un jus d'orange, um suco de laranja. Muita gente já conhece a palavra orange também, né? Então, nous voulons, nós queremos, un jus d'orange, um suco de laranja. Então, isso aqui é para você fazer pedido num restaurante, numa padaria, né? Algum local assim. E, claro, é sempre bom colocar o s'il vous plaît no final dessas frases. Tem aqui o s'il vous plaît. Então, je veux un pain, s'il vous plaît. Je veux une baguette, por exemplo. Je veux un croissant, certo? Muita gente conhece o je voudrais. Je voudrais un café. Je voudrais un croissant. Né? No Duolingo ensina esse voudrais. E na internet também, em alguns cursos, no início, ensina essa palavra, que é o eu gostaria. Que é uma forma um pouco mais educada de falar, claro. Mas eu estou ensinando o verbo vouloir por completo, porque você vai conseguir ter um pouco mais de liberdade para falar o que você quer. Nem sempre você vai falar eu gostaria. Às vezes você vai ter que falar eu quero, ou ele quer, nós queremos, né? E isso não é ensinado. Geralmente isso é ensinado o voudrais com o G. Né? O nu é bem diferente. Mas enfim. Então, nous voulons un jus d'orange é a última frase de exemplo. E aqui, né, sempre que eu passo uma partezinha, né, que eu ensino algumas coisas para montar uma frase, eu costumo deixar nessa tela para as pessoas que estão acompanhando, se quiserem abrir o microfone e falar, por exemplo, construir uma frase, se não mandar no chat, né, ou se não fazer no próprio caderno mesmo, tá? Seria bem legal se alguém abrisse o microfone e tentasse fazer uma frase, mas eu vou fazer algumas aqui para mostrar de exemplo, tá? Então, votre fois aqui é sua vez, basicamente, né? E eu deixo aqui as colinhas para vocês poderem fazer as frases. Temos aqui todos os verbos do vouloir, todas as conjugações. Então, por exemplo, je veux, aí eu caminho para o mas e escolho uma dessas palavras, ou as de cima ou as de baixo. Temos aqui até o 4, né? Mas acredito que muita gente deve conhecer mais números. Se não, temos aqui o un, que é une, que é um, né? Temos une, que é uma, deux, trois e quatre. E temos o le e o lá. Le é o e lá é a. Então, por exemplo, je veux le pain. Eu quero o pão. Je veux du poulet. Du poulet. Eu quero 2 frangos. Ou, por exemplo, nous voulons de l'eau. Nós queremos água. Deixa eu tirar o mouse daqui. Nous voulons de l'eau. Nós queremos água. Tá? Aqui eu coloquei nous de l'eau
a palavra de elle, né, que, como eu disse, muitas vezes vai precisar desse acompanhamento. E no jus d'orange, eu coloquei d'orange, né, para especificar também o sabor do suco. Falar que é um suco e não falar o sabor é meio estranho, né? Então, je veux du gâteau, je veux 1 kilo de poisson, por exemplo, né? Je veux un vin, et etc. Je veux la viande, né? Eu quero a carne, por exemplo, tá num churrasco, então você fala, je veux la viande, eu quero a carne. Je veux une viande, eu quero uma carne. E por aí vai. Bom, eu vou perguntar se alguém quer fazer uma frase, tá? Por mais que eu já tenha feito uns de exemplo, por mais que seja frases pequenas, né? Seja um caminho um pouco fácil até, é muito bom praticar, principalmente quem não conhecia essas palavras, quem não conhece esse verbo, tá? Então é muito bacana. Vocês podem mandar mensagem também no chat, quem quiser fazer essa prática. Quem quiser falar, pode abrir o microfone, tentar fazer uma frase, e qualquer coisa a gente faz correção também. Pode falar, Carol. Pode. Seu microfone já abriu, pode falar. Je veux un gâteau au chocolat et un café. Ah, e um café. Parfait, parfait. Aqui, quando você falou je veux un gâteau, né, foi muito bom, je veux un gâteau. E gâteau, nesse caso, a gente fala de chocolate mesmo, certo? Porque como ele não é com chocolate, nem ao chocolate, ele é de chocolate, aí a gente pode usar o de. Por exemplo, je veux un gâteau de chocolat. Nesse caso, pode ser usado o de. Agora, se fosse ao chocolate, por exemplo, cobertura de chocolate, daí dá sim para você usar o chocolate. Alguém mais quer fazer alguma? Mandar no chat? Vou esperar uns minutinhos e qualquer coisa eu passo. Mas a sua pronúncia foi muito boa, viu, Carol? O je veux, que ele é um pouco difícil, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de falar esse verbo, né? Ele é bem difícil, mas a sua pronúncia foi bem boa. Quer fazer uma frase, Cleia? Não, tá tranquilo, obrigado. Tá tranquilo? Tá certo. Tranquilo. Só vou ouvir mesmo. Tá, ok. Certinho. Bom, então eu vou passar aqui, a gente vai ter mais chances de fazer frases, né? Aí, qualquer coisa, se alguém perder vergonha ou estiver querendo fazer outra frase em específico, né, vai ter outras chances. Bom, mas de qualquer forma, gente, eu aconselho que vocês façam pelo menos um caderno, né? Tente montar alguma frasezinha, tá? Vai ter outras frases que vão ser maiores e cada vez é mais complicado. Então, vocês praticarem, mesmo que sozinhos, é bem bacana. Bom, a gente vai ver algumas coisinhas que são um pouco mais avançadas dentro do francês, só que são muito necessárias, tá? Muita gente aprende isso aqui porque precisa na prática, né? Vai ouvindo e vai precisando e acaba falando, né? Mas dentro dos cursos, dentro né, de progressão assim, essas palavras costumam ficar um pouquinho mais para frente. São palavras um pouco mais difíceis de serem usadas. Aqui eu separei de uma forma que fica um pouco mais tranquilo de ser absorvida essa informação, tá? Não vou explicar muito a fundo, tá? Mas ainda assim vai ser muito bom para vocês conseguirem se virar, ter essa autonomia, né? Como eu falei, na padaria, no açougue, na feira, né? Em qualquer lugar que você tem que escolher e apontar né? E tudo mais, dar direção. Bom, aqui a gente vai ter os pronomes demonstrativos,
Não precisa ficar com medo desse nome, tentar gravar ele, não é importante. O importante são essas palavrinhas aqui em amarelo nessa tela, tá? Temos o celui, que é esse, né? Ele substitui o nome de alguma coisa. Por exemplo, essa coisa aqui, né? Ah, eu quero essa. Essa o quê? Essa caneca. Preciso falar caneca para vocês? Não preciso. Preciso falar só eu quero essa. E vocês vão entender do que eu tô falando, certo? Então, quando a gente fala esse ou essa, a gente está substituindo o nome de alguma coisa. Claro, em muitos casos a gente pode falar essa caneca, mas muitas vezes a gente não precisa, porque a gente está ou apontando para a pessoa, falando, ah, eu quero aquele lá, né? Eu quero esse aqui. E etc, tá? O celui, ele significa esse, ou melhor ainda, aquele, tá? E a gente pode simplesmente apontar e falar, je veux celui, eu quero esse, certo? Je veux celui. Essas palavras aqui a gente não pode colocar direto com outra palavra. Por exemplo, a gente não pode usar celui, caneca, por exemplo, tá misturando português com francês. A gente vai ter que falar je veux celui, je veux celui. Eu não posso falar je veux celui, caneca, certo? Para a gente falar je veux celui, caneca, a gente vai ter que substituir o celui por outra palavra. Tá? Então, por enquanto, eu vou mostrar os casos aqui, né? E vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem esse caso. Bom, je veux celui, eu quero esse ou aquele. E a gente pode trazer proximidade ou distanciar a coisa. A gente pode falar celui-ci para falar esse aqui, né? Este aqui. Il veut celui-ci, ele quer este aqui. Ou celui-là, ela quer aquele lá, certo? Elle veut celui-là. Celui-là. Então, celui é esse ou aquele, né? Celui-ci traz proximidade. Então, ver celui-ci. Agora, se eu apontar e estiver mais perto de você, eu vou falar je veux celui-là. Correto? Então, aquele lá. A gente também tem a versão feminina, que é Célia. O celui a gente usa para coisas masculinas. Então, celui, que seria, no caso, por exemplo, um pão, né? Ah, eu quero aquele pão, je veux celui. Eu quero aquele chapéu, je veux celui, certo? Eu não vou poder falar celui chapeau, celui pan, por exemplo, né? Como eu expliquei para vocês que a gente não pode colocar o nome na frente. A gente vai ver em outras frases, nas situações ali, que fica um pouco mais fácil de entender isso, tá? Mas celui substitui as coisas masculinas e o Célia substitui as coisas femininas, tá? Entre as palavras que a gente está vendo, vai substituir tanto carne quanto, por exemplo, a água, né? Então, Célia é essa, je veux Célia. Então, por exemplo, carne é feminino. Então, você aponta para a carne e fala je veux Célia. Je veux Célia, eu quero essa. Ou se não, aqui está errado, né? Está celui-ci de novo, e celui-lá. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou mudar aqui rapidinho, gente. Célia e Célia. Editando aqui, fazendo uma pequena correção, né? Já foi. Pronto. Celle-ci, né? Esta aqui. Então, il veut celle-ci, por exemplo, ele quer essa aqui, né? E o celle-là, aquela lá, para distanciar a coisa. Elle veut celle-là. Então, ela quer aquela lá. Então, isso aqui é muito bom no açougue, né? Você usar o celle. Eu quero essa, eu quero aquela ali, eu quero essa aqui, certo? Para você ter autonomia, porque muita gente, eu já vi muito caso, né? De pessoas indo no açougue, não sabendo conversar muito, e aí vai escolher a peça de carne e não consegue escolher a peça mais magra ou a peça que tem mais alguma coisa que a pessoa quer, né? Ou ver a peça que a pessoa que o açougueiro escolheu e não gostou tanto da cor que tá, né? Enfim. Ou até mesmo frango, né? Tem alguns frangos que são menores, maiores, enfim. Então, às vezes você precisa escolher, porque senão você vai ficar frustrado, você vai chegar em casa com um pedaço que não era o que você queria, né? Então, essas coisas aqui são boas para você poder falar para a pessoa, não é essa, é aquela lá. E a gente vai ter também as locuções adverbiais de lugar, tá? Não precisa se preocupar com esse nome também, mas que a gente vai
ter outra coisa para a gente mostrar onde está a coisa que a gente quer. Nós vamos ter o en haut, en haut é em cima, no topo, e en bas é embaixo. O en bas muita gente já conhece, né? En bas é embaixo. Então a gente pode falar en haut em cima e en bas embaixo. Só uma questão, uma observação sobre essas duas posições, tá? En haut, apesar de ser em cima, ele dá o sentido também de estar no topo. Então, no topo. E en bas dá o sentido de que está lá embaixo, certo? Então, por exemplo, a gente vê um prédio e eu falo, eu moro en haut. Então, eu moro lá para cima, lá para os últimos andares. Ou senão, j'habite en bas, né? Eu moro embaixo, moro na cave, talvez no térreo, no primeiro andar, né? Não sei. Mas aqui nos últimos andares, tá? Então, a gente vai conseguir, sim, dar uma questão de posição, eu quero a de cima, eu quero a de baixo, mas não tão precisamente. Eu vou chegar nisso também para explicar um pouco melhor para vocês, no que isso pode causar um pouco de confusão. Mas ainda assim, muito bom saber de en haut e en bas. Je veux celui-ci en haut, eu quero esse aqui em cima. Je veux la viande en bas, eu quero a carne embaixo. Elle veut celle-là en bas, ela quer aquela lá embaixo. Et il veut le gâteau en haut, ele quer o bolo em cima, certo? Vou mostrar aqui para vocês outra parte que também fala em cima e embaixo. Só que esse aqui ele é um pouco mais preciso. Em vez de falar lá no topo ou lá embaixo, né, como en haut e en bas, a gente vai falar um pouquinho mais precisamente, por exemplo, em cima desse, embaixo desse, né? Que vai ser o au-dessus e en dessous. En dessous. Au-dessus, au-dessus, tem esse U com sonzinho de I, né? Au-dessus, que é em cima. E en dessous, que é embaixo. En dessous. Tem o U um pouco mais forte, tá? O U com som de U realmente. En dessous. Embaixo. Esses aqui é em cima disso, em cima do que você tá vendo, né? Então, por exemplo, je veux celui-ci au-dessus. Eu quero esse aqui em cima, tá? Então, por exemplo, tem dois. Aí eu falo, je veux celui-ci au-dessus. Ou senão, je veux la viande en dessous. Eu quero a carne embaixo. Talvez o açougue está pegando a carne, por exemplo, e você vê que ele está pegando de uma pilha de carnes assim, ele está pegando a do meio. Você fala, não, je veux la viande en dessous. Eu quero a de baixo. Aí ele vai saber que é logo a de baixo da que ele estava pegando, tá? Então, ou senão, au-dessus. Ele vai pegar a de cima que ele estava pegando. Então, esse aqui é um pouco mais preciso, é em cima disso ou em cima daquilo, ou embaixo disso, né? Elle veut celle-là en dessous, ela quer aquele lá embaixo. Il veut le gâteau au-dessus, ele quer o bolo em cima, né? Vou ter alguns exemplos aqui, mais para frente, para poder dar um pouco de exemplo, para vocês poderem visualizar um pouquinho melhor. Temos aqui o primeiro exemplo, tá? Acredito que eu escrevi exemplo errado. Não, tá certo. Exemplo. Tá certo. À la boulangerie, né? A padaria. Vai ter os casos, por exemplo, né? Eu vou fazer as falas aqui. Que é bonjour, monsieur. Talvez você chega, bonjour, monsieur ou madame. Comment puis-je t'aider? Né? Como eu posso te ajudar? Ou senão, comment, qu'est-ce que vous voulez? Também pode ser, né? O que você quer? Isso aqui não importa muito, mas você vai entender que a pessoa está te perguntando o que você quer, o que você quer pedir, né? E tudo mais. Você não precisa entender muito do que a pessoa está falando naquele momento. O importante é você transmitir o que você quer, né? E você pode falar. Bonjour, je veux le gâteau de chocolat, s'il vous plaît. E o moço, né, vai buscar. E ele fala, quel gâteau? Il y a plein ici. Tem muito bolo aqui, né? Qual bolo você quer? E você fala, je veux celui-là. Eu quero aquele lá. Você aponta, je veux celui-là. Ele vai até o bolo e talvez está numa pilha de bolos, né? E ele aponta, celui-ci, esse aqui, e você fala, non, en haut, lá em cima. Ele aponta de novo e fala, celui-ci alors, esse aqui então. Você fala, non, en dessous, logo embaixo desse, né? Aí ele, celui-ci alors,
novamente, e você fala oui, merci. Então, você vai apontando e falando en haut, non, en dessous, embaixo desse, certo? Temos o segundo exemplo, a la boucherie, que é o açougue, né? Então, chegando no açougue, bonjour, monsieur, bonjour, madame, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? O que você quer? Você, bonjour, je veux 2 kilos de celle-ci, s'il vous plaît. Eu quero 2 quilos dessa aqui, por favor. Então, isso é bom também porque você não vai precisar saber pronunciar, né, o nome de todas as carnes. Às vezes está lá alguma carne que você quer experimentar ou que você não sabe pronunciar o nome, você aponta e fala essa aqui. Je veux 2 kilos de celle-ci, s'il vous plaît. Dessa aqui, por favor. Então, o açougueiro, né, pega ou começa a pegar a carne e você fala, não é essa que eu quero outra. Então, você fala, ambar. Ele tenta pegar a outra de baixo, né? Celle-ci, talvez ele vai, né, numa pilha de carnes ali, todas empilhadas, você fala ambar e ele vai lá para a última, como eu mencionei, né, que en haut é lá no topo e ambar é lá embaixo. Então, talvez ele vai lá para a última e você queria logo a de baixo. E você fala, non, au-dessus, em cima. Aí ele pega de cima, celle-ci, alors, oui, c'est ça, merci. Então, oui, c'est ça, merci. Oui, né, sim, é isso, obrigado. Então, tem esses casos, se você falando en haut, en bas, se você não conseguir pronunciar au-dessus e en dessous, né, não tem problema, vai falando en haut, en bas, que a pessoa vai, uma hora, entender. Talvez você fale en bas, a pessoa vai lá para baixo, você fala en haut, ele já estava no topo, ele tá, então não é no topo, talvez é o de cima, né, que ele quer dizer, o que ela quer dizer, e aí ele vai, né, você vai falando en haut, en bas, e aí a pessoa vai escolhendo. Mas o importante é vocês falarem, né? Porque muitas vezes a gente pega a carne que a gente não queria comer, que tá horrível de fritar ou de cozinhar, né? Enfim, é bom vocês terem essa autonomia para escolherem o que vocês querem comer. Então aqui é votre fois aussi, né? É a sua vez, que também tem a colinha novamente, né? Je veux, por exemplo, o le ou lá, e, ou se não, você pode usar o celle ou celui. Celui-ci, celui-là, né? E você pula direto para palavrinha, que pode ser en haut, en bas, au-dessus e en dessous. Então, você pode, por exemplo, montar as frases. Je vais les poulets en haut. Então, je vais les poulets en haut. Ou se não, nous voulons, nós queremos, la viande en bas, nós queremos a carne embaixo. Ou je vais les poissons en dessous, né, o peixe que está embaixo. Je vais les gâteaux, que é en bas. Ou se não, você pode já imaginar você apontando para as coisas, né? Talvez não tem muito o que escolher, só posição mesmo, realmente, né? E você fala, je vais celui-là en bas. Je vais celui-ci en dessous. Je vais celui-là en haut, né? Etc. Bom, mais uma vez, como é a vez de vocês fazerem alguma frase, né? Eu vou abrir espaço para alguém quiser praticar, alguém que queira abrir o microfone, tentar alguma frase, mandar no chat. Não sei se a Carol vai querer tentar de novo. Ou o Cleir não vai, né? Só vai escutar. Não, hoje não, muito obrigado. Hoje eu só quero ouvir. Tá certo. Alguém? Jusmara, Maria, Marielle, Paulo. Bom, então eu vou fazer mais algumas frases de exemplo, né? Para a gente não ficar sem um pouco dessa prática. E aí vocês vão vendo como que funciona, né, um pouco mais. Por exemplo, né? Vous voulez, você quer, la viande en dessous?
Pode ser até uma pergunta, né? Est-ce que vous voulez la viande en dessous? Est-ce que vous voulez la viande en dessous? Você quer a carne embaixo, né, de baixo? Ou sinon, je veux les gâteaux en haut, je veux celui-là en haut, e etc. Né? Aqui também tem poucas palavras para construção, então é um pouco mais fácil. Só pegar a conjugação do verbo, colocar o leu lá, ou se não, celui ou célia, e aí partir para a parte de posição. Je veux les poissons en haut. Certinho, Marielle. Certinho, je veux les poissons en haut. Eu quero o peixe em cima, né? Está em cima. Certinho. Bom, vou continuar então, vou dar continuidade. Esse conteúdo, né, lembrando, vai estar em PDF também, então vocês podem pegar para praticar depois, né? Passar para um caderno, coisa assim. E aqui a gente vai ter outras coisas sobre posição também. A gente vai ter de devant, que é o da frente, de derrière, que é o de trás, né? Ou a de trás, coisa assim. D'à côté é do lado. E entre é entre. Se escreve igual ao português, entre, a gente só pronuncia diferente, que é entre. Esse EN tem som de an. Entre. Né, é bem parecido com entrar também, né, que a gente fala entre. Então, de devant, que é o da frente, a gente pode falar, je veux celui de devant. Eu quero esse aqui da frente. Ou senão, je veux la viande de derrière. Eu quero a carne de trás. Elle veut celle-là d'à côté. Ela quer aquele lá do lado. Então, talvez a pessoa está pegando ali um sonho, um brigadeiro, né, um pão com chocolate. Aí você fala, non, elle veut celle-là à côté. Elle veut celle-là d'à côté, do lado, né? E o entre, a gente pode falar entre duas coisas, ou entre isso e aquilo, né? Il veut le gâteau entre les deux. Les deux é os dois. Então, ele quer o bolo entre os dois. Il veut le gâteau entre les deux. Aqui também, em vez de vocês, né, a gente viu 4 possibilidades a mais, né? E aqui você já consegue também criar a sua própria frase. Então, aqui também tem a colinha para você poder ir fazendo. Então, por exemplo, né, eu vou fazer algumas frases. Je veux les... Aqui eu escolho entre o le e o lá, ou usar o celui e o celle, né? Então, je veux les poulets de devant en haut, por exemplo. Eu posso adicionar essa última parte ou não. Eu posso falar je veux les poulets de devant, que é o que era o frango da frente, e eu posso adicionar ainda mais posicionamento. Por exemplo, en haut. Eu quero o da frente em cima, né? Je veux les poulets de devant en haut. Eu quero o frango da frente em cima. Ou outra frase. Je veux les gâteaux de derrière en bas. Eu quero o bolo de trás embaixo. Je veux la viande entre les autres. Aqui eu coloquei les autres para acompanhar, né? Que seria entre as outras. Entre os outros. Então, entre les autres. Poderia ser entre les deux, por exemplo. Pode ser numa pilha de carnes também, você quer a que está no meio. Em vez de falar meio, né? Você pode falar entre les autres, entre les deux, né? E aí a pessoa vai entender que é entre essas duas. Je veux les pains de derrière. Pão a gente também escolhe, né? Muitas vezes tem pães de diferentes tamanhos, principalmente espaguete, né? Coisa assim. Nem sempre é você que pega, então você pode escolher também. É uma possibilidade, não só em açougue, que a gente fica falando posição, qualquer coisa assim, na padaria também, às vezes tem umas coisas mais recheadas, né? O bolo, né, pode ser que tenha vários bolos de chocolates, um do lado do outro, ou um em cima do outro, né? Então, você poder falar assim é melhor. Donuts também, às vezes, vem misturado nas prateleiras, né? Os sabores. Então, você poder escolher qual que você quer é muito bom também. Então, je veux les poissons d'à côté en haut. Eu quero o peixe do lado
no alto, né, que está no alto. Alguém quer fazer uma frase dessa aqui? Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada. Adiciona mais coisas. Pode falar, Carol. Vous voulez le poulet, celui d'à côté. Quase, quase. No caso, você deve escolher entre le poulet ou celui. Celui. Você especifica le poulet, né, e fala que é o frango, ou você fala o celui, que vai substituir, vai ser esse ou aquele. E aí você não pode falar, por exemplo, celui poulet, certo? Celui. Ok. Aí pode ser vous voulez celui d'à côté. Vous voulez, você quer o frango. Ok. Isso, celui d'à côté é no sentido de você já estar apontando, né, Celui. para o frango. Isso, É. celui, quando você aponta assim para o frango e só fala, eu quero aquele da direita. Então você não está falando aquele frango. Ok. Aí é onde o celui entra, para substituir, para ficar sozinho, né, só celui. Ou senão você pode falar, vous voulez le poulet d'à côté também. Vous voulez, você quer o frango. Ok, aqui. Ok. Isso. Passou uma moto aqui que passou o som até pela janela, não sei se deu para escutar. Mas, enfim. Mas foi muito boa e foi muito boa a sua frase. Isso realmente, sua pronúncia do verbo voar foi bom. Pode falar, Marielle. Vou tentar. Vai. Je veux les poissons d'à côté. Perfeito, perfeito. Je veux le poisson d'à côté. Perfeito. Ok. Merci. Bom, vai ter mais frases, tá? Eu espero que vocês continuem tentando. Vai ter mais coisas aqui para a gente fazer. E aqui, né, só dando mais uma explicação. A gente vai ter palavras, sim, que, por exemplo, dá para falar uma outra palavra que dá para a gente falar e apontar ao mesmo tempo, né, seria o je veux ce poulet-là d'à côté. Só que isso a gente não está vendo no momento. Então, o celui, ele não pode acompanhar as palavras, por exemplo, poulet, gâteau, né, o que a gente está falando. Ele é como se fosse a frase, eu quero aquele lá, tá? E dentro dessa frase, a gente não poderia colocar, por exemplo, eu quero aquele frango lá, certo? Aí, se a gente for falar, eu quero aquele frango lá, a gente não vai poder usar o celui, vai ser uma outra palavra. É um pouco confuso, mas eu vou usar só palavras que usam celui ou célia e não usam essas coisas aqui, para ficar um pouco mais natural de vocês irem escutando, tá? Bom, vamos passar. Aqui a gente vai ver o verbo acheter. Acheter é comprar, né? Muitas vezes a gente quer falar, eu estou comprando tal coisa, eu quero comprar tal coisa, né? E a gente não sabe como que fala comprar. Acheter é comprar, tá? E quando a gente conjuga um verbo, por exemplo, a gente fala j'achète, que é eu compro, a gente também pode usar para eu estou comprando, j'achète. Por exemplo, quando você está comendo, você pode falar je mange. Quando você está comprando, você pode falar j'achète. Quando você está dormindo, você pode falar je dorme. Quando você está trabalhando, você pode falar je travaille, certo? Quando você fala je travaille, não quer dizer somente eu trabalho. Pode significar também eu estou trabalhando, ok? Então, você mandar uma mensagem, j'achète, je travaille, je mange,
né? Você pode estar falando algo que você está fazendo no momento. Então, a conjugação do verbo acheter é j'achète, tu achètes, il, elle, on achète, nous achetons. Aí aqui entra uma coisa que a gente não tinha visto antes, que o nu, antes, né, a gente estava pronunciando, e a gente não pronunciava o S. A gente falava só nu. Quando tem uma vogal na frente, a gente vai transformar esse S como se fosse num Z. E vai ficar nous achetons. Nous achetons. Vous achetez, acontece o mesmo caso. E na última linha também. Então fica ils achètent, elles achètent. Certo? Também temos isso no português, quando a gente fala os aviões, os hotéis, as águas, certo? A gente também liga uma palavra na outra e coloca o som de Z. Então fica os hotéis, os aviões, as águas, os homens. Palavra com H também acontece isso. E no francês também. Então, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. E aí, claro, as outras também. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète. Ok? Esse é o verbo comprar. A gente vai voltar nas palavras de comida e bebida, né? Para fixar as que vocês não conheciam. Então, pain é pão, gâteau é bolo, poulet, frango, viande, carne, poisson, peixe, café, café, lait, leite, vin, vinho, bière, cerveja, eau, água e jus é suco. Vamos fazer umas frases de exemplo, né? J'achète un gâteau de chocolat. Eu estou comprando um bolo de chocolate. Ou eu compro um bolo de chocolate. Elle achète 3 kilos de viande. Ela está comprando 3 quilos de carne. Elle achète 3 kilos de viande. Nous achetons le vin. Nós compramos o vinho. Nós estamos comprando o vinho. Ils achètent un poulet. Eles estão comprando, ou eles compram, um frango. Eles achètent un poulet. E aqui, né, essas palavras, dá pra gente, por exemplo, mandar uma mensagem. Vai ter um encontro, né, com uma família. Aí você manda, nous achetons le vin. Talvez você e, né, seu parceiro, sua parceira, tá comprando as coisas para um churrasco, né, e vai levar vinho, vai levar, sei lá, carne. Aí você fala, nous achetons le vin, ou nous achetons la viande, né, nós estamos comprando a carne, ou nous achetons quelque chose, pode ser qualquer coisa, né, pode ser la bière, pode ser le jus, pode ser le poulet, qualquer coisa. E aqui, a vez de vocês de novo, né, no outro fois, que temos o verbo acheter, então, vocês podem montar uma frase. Aqui já apareceu um pouco mais de palavras, voltou com a un, du, trois, né? Então, j'achète un poulet, ou nous achetons les cafés. On achète. On achète é a gente compra. On achète 4 vins. 4 vins. Né? Então, nós estamos comprando 4 vinhos. Ou tu achètes la viande. Tu compra a carne, né? Tu achètes la viande. Tu compra a carne. Bom, mais uma vez, vou abrir espaço para vocês. Alguém quer fazer uma frase? Marielle quer tentar? Vou tentar. J'achète un gâteau de chocolat, Oui, 3 bières, et 2 vins et 4 poissons. Parfait, parfait. C'était très bien. Muito bem, realmente. E, Carol, pode tentar também. J'achète le vin pour Noël. Oui, parfait. Au Noël? Oui. Parfait. Então, você compra o vinho no Natal. Perfeito. Tu achètes le vin au Noël. No Natal. Perfeito. Gostei que vocês implementaram coisas que vocês já conhecem também. Por exemplo, Marielle ficou colocando E, né? E é o mesmo do português, mas não é uma coisa que todo mundo conhece. Então dá para ficar falando j'achète le gâteau, trois poissons,
e du viande, né? Etc. Pode falar. Como que sairia na frase que ela falou, né? Que compra o vinho o Natal, mas como que sairia na verdade, je suis, estou comprando Não para o precisa Natal. do suis. Não precisa do suis. Quando você fala j'achète, já pode significar eu estou comprando. Sim, mas para, a parte para. Ou Esse pro para é Natal. o Noël, o para, ele pode ser duas palavras. Ou, perdão, ou você pode usar o pour, que é P-O-U-R, por, ou você pode usar o alá e o o, né? Alá é o feminino, o é o masculino. Essas, claro, tem algumas outras palavrinhas, mas esses são os principais. O o, né, ele significa ao ou para o. E alá significa para a, ou na. Por exemplo, je suis à la maison. Eu estou em casa, né? Pode significar em também. Je suis à la bibliothèque. Eu estou na biblioteca. Je suis au parc. Eu estou no parque. Ou se não, je vais au parc. Eu vou para o parque. Então, esse o, ele também significa para, certo? Você pode usar ele no sentido de direção, quando você vai para algum lugar, ou no sentido de direção, como eu posso dizer, de ação também. Por exemplo, eu fiz algo para alguém, certo? Por exemplo, se eu te dou alguma coisa, je donne à toi. A gente usa o a, né? Como se fosse para. Para o Natal, a gente usa também o Noel, porque é uma coisa que você está fazendo para aquilo, né? É uma coisa, uma ação direcionada a alguma data. Então, quando é direcionado a alguma coisa, a gente usa o alá ou o. Mas, assim, realmente existe uma confusão entre o alá e o o com o por, né? Que também é para. É um pouco difícil de ficar trocando ali entre eles. Mas em um guia geral é isso. Quando for algo direcionado a alguma coisa, você usa o alá ou o. Obrigada. Bom, vou passar aqui. E aqui a gente pode usar também, né, teve a prática do achète, mas a gente pode usar je veux com acheter, né? A gente viu o acheter aqui, que é o verbo de comprar, mas a gente pode falar eu quero comprar, né? Em vez de só falar eu quero um bolo, você pode falar eu quero comprar um bolo, né? Eu quero comprar alguma coisa. Expressar esse sentimento, essa vontade. Então, je veux acheter, que é comprar, une viande, por exemplo, né? Ou você pode até especificar, je vais acheter les gâteaux de devant en haut. Então, aqui você consegue criar frases pequenas ou maiores, né? Je veux acheter 3 kilos de viande. E aí, né, a pessoa pergunta, qual carne você quer? Aí você fala, je veux acheter la viande de devant en bas. Certo? Então, você já consegue desenrolar uma conversa também. A pessoa, você fala que você quer comprar tantos quilos, e depois a pessoa te pergunta qual você quer. Você fala, eu quero a da frente, a de trás, a do lado, né? Enfim, você vai construindo essa autonomia. Então, je veux acheter les poissons de derrière. Je vais acheter un gâteau d'à côté, en haut, etc. Je vais acheter celui en dessus. Né? Se a gente escolher o celui ou celle para falar, a gente vai direto para essa parte de baixo, tá? Lembrando, quando a gente usa o celui ou celle, a gente não pode falar celui pain, por exemplo. Celui gâteau, certo? A gente vai direto para falar o de cima, ou de baixo, ou do lado, né? Enfim, porque é uma regra gramatical, tá? A gente não pode usar o celui ou celle com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está correlacionando ali. Bom, Marielle quer fazer uma frase, Carol? Je veux acheter les poulets de devant en haut. Perfeito, perfeito.
Aí aqui no poulet, né, você pronunciou como poulet. Pode deixar esse E um pouco mais grave. Poulet. Poulet. Como se fosse. É isso, perfeito. Perfeito. Não pronuncia o T, né? Poulet. Não, não. Esse T, ele tá aí para dar esse som do E forte. Poulet, tá? Inclusive, galinha é pulha, né? Sem o T no final. E aí você vê que já muda a pronúncia, é pulha. Né? Então, se não tem esse T no final, fica com som diferente. Eu vou enviar o link da aula no grupo de novo, para ver se alguém aparece no meio, né? Mas, enfim, foi perfeito a frase que você criou, né? E vamos dar continuidade. Aqui, né, a gente está entrando na parte final, e a gente vai ver umas palavras úteis, né? Para você também ficar construindo essa questão. As palavras úteis são ça, essa palavra que muita gente já conhece, né? Ça va, comme ça, significa isso. Significa isso, mas também significa um monte de outra coisa. Né? Significa isso aqui, essa coisa, né? A gente usa em ça va, que é como vai, né? Como você tá, se tá tudo bem. Então, é uma palavra, assim, que tem tá em diversas expressões e significa muitas coisas, né? Então, você pode usar na frase, por exemplo, je veux ça, s'il vous plaît. Eu quero isso, por favor. Je vais acheter 2 kilos de ça, s'il vous plaît. Eu quero comprar 2 quilos disso aqui, de ça, disso. Elle veut ça, ela quer isso. C'est combien? Elle veut ça, c'est combien? É quanto, né? Então, aqui numa padaria, talvez, numa lojinha de doce, né? Para quem tem filha, ou para quem tem irmã, ou mãe, né? Que não fala muito bem o francês, você pode falar, ela quer isso. É quanto, né? Quanto custa? Temos o E, né, que é bem simples, é o mesmo E do português. Vou falar umas frases aqui só para deixar registrado, né? Como é que funciona, mas é igualzinho o E do português. Então, je vais acheter ça et ça. Isso e isso, s'il vous plaît. Nous voulons 4 pains au chocolat et du café, s'il vous plaît. Nous voulons, nós queremos 4 pains, 4 pães au chocolat et du café, s'il vous plaît. 2 cafés, por favor. Je veux 1 kilo de viande, 1 quilo de carne e 1 quilo de poulet, s'il vous plaît. E 1 quilo de frango. Lembrando, eu estou colocando frango e carne aqui em geral, né? Mas vocês podem pedir o nome, né, do corte que vocês preferirem. Pode ser a asa, pode ser o bife, pode ser o contrafilé, enfim. Né, o nome que vocês souberem usar, vocês usam. Se não, vocês pedem 1 quilo de ça, 1 quilo de ça, né? 1 quilo de ça, 1 quilo de ça aussi. Aqui o aussi, né? Acabei de fazer na frase colocar o aussi, que significa também. Aussi, também. Então você pode falar, je veux 3 kilos de viande, eu quero 3 quilos de carne, e aussi, e também, 1 quilo de poulet, s'il vous plaît. E também 1 quilo de frango, por favor. Il veut un gâteau de chocolat, ele quer um bolo de chocolate, e aussi, e também, un café, s'il vous plaît. Ele quer um bolo de chocolate e também um café, por favor. Je veux acheter, eu quero comprar, du pain au chocolat e aussi un café au lait, s'il vous plaît. Eu quero comprar 2 pães ao chocolate e também um café ao leite, com leite, né? Por favor. Temos o l'autre. L'autre, essa palavra outra sozinha, né? Ela significa outro ou outra. Quando a gente fala com L junto, fica o outro ou a outra. Coloquei assim porque vai facilitar para vocês que estão aprendendo essa palavra agora. Então, l'autre, o outro ou a outra. Je vais celle-là, né? Aqui tem 3 pontinhos, imaginando uma situação que você, por exemplo, tá pedindo a carne, você, je vais celle-là. Aí a pessoa vai lá e tá pegando. Aí você, non, l'autre, à côté. A outra do lado. Entendeu? Então, a pessoa tá pegando aquilo que você pediu para pegar, mas tá pegando errado. Você fala, l'autre, que é a outra. E a pessoa talvez já vai conseguir perceber qual que você está falando, né? Elle veut le gâteau de chocolat
Aí a pessoa está pegando o bolo de chocolate e fala l'autre au-dessus. O outro em cima. Je veux celui et l'autre aussi. Eu quero esse aqui e o outro também. Je veux celui-ci et l'autre aussi. E aqui é a vez de vocês também, de novo, né? Então você pode usar o vouloir, acheter. Aqui está bem grandão, né, o quadro. Ignorem, inclusive, deixa eu tirar, na verdade, essa parte aqui que ficou para trás também. Desculpa aí, tá editando ao vivo, mas vai ser assim mesmo. Pronto. Aqui temos o vouloir, o acheter, né? O un, deux, trois, quatre, o li e o lá, celui e o celle. Temos as palavrinhas que a gente viu hoje, né? De devant, de derrière, d'à côté, en haut, en bas, tudo junto, para vocês poderem construir frases maiores. Então, por exemplo, vou montar a minha aqui. Je veux acheter les poulets de devant, en haut. Ou senão, j'achète les cafés de derrière. Eu compro o café de trás. Je veux le vin en haut. Eu quero o vinho de trás. Ou se não, se a gente usa o celui, né, a gente pula essa parte aqui de comidas e bebidas. Se a gente usa o celui ou celle, e vai direto lá para baixo. Então, j'achète celle en haut. Eu estou comprando aquela em cima. Je veux celle en haut. Eu estou comprando, ou eu quero, aquela de cima. E aqui, né, alguém quer fazer uma frase com essas palavras todas? Na verdade, acredito que a melhor prática vai ser tentando visualizar um pouquinho melhor. Eu fiz essa parte aqui, né, com várias carnes. Então, eu vou pedir para alguém, né, ou que queiram falar. Acredito que talvez a Marielle ou a Carol que tem falado, né, já, para tentar escolher uma dessas carnes. Então, você escolhe, você pega uma da cor roxa, por exemplo, e você vai me falar, eu vou ser o açougueiro, e você me fala, eu quero aquela carne ali. E você vai falando, não, amba, ou dessu. E aí eu vou apontando para qual eu estou entendendo que você quer dizer. Certo? Marielle, você topa fazer? Aí aqui tem as palhinhas do lado, tem o en-haut, au-dessus, por exemplo, né, que é em cima. En-haut vai ser o topo, né, a que está lá mais em cima. Au-dessus, logo em cima, né, a de cima disso. Temos o d'à côté, entre les deux, por exemplo, en dessus e en bas. Então você me fala o que você quer, né, e você tenta me apontar qual é a carne que você quer. E aí eu vou apontar com o mouse, né, eu acredito que você consegue ver esse círculozinho azulzinho girando, eu vou apontar e você me fala se é o de baixo, do lado, Vou falar da né? bola vermelha. Roxa. Não, não. Tá, vou tentar. Je veux acheter 1 kilo de viande. Quelle viande? É tipo apresentação primeiro, da bonjour, pro o Não, açougueiro, sim? não precisa, não precisa. Então, je veux acheter 1 kilo de viande. Aí eu vou ser açougueiro, então eu pergunto, quelle viande? Il y a beaucoup ici. Não, pera. En haut dessous. Ça, Dessous? celle-ci, Non. Não. non, Não. celle-ci, E eu esqueci como que é isso aqui. en haut é em cima. Do lado da bolinha amarela lá em cima, eu esqueci o que significa. En haut significa em cima. Então en haut é
en haut et entre les deux. Donc, c'est ça. Ok, oui. É a vermelha mesmo, né? É. Ok, perfeito. Agora, eu vou escolher a que você vai ter que falar. Você tem que me falar da bolinha azul. É claro. Tá. Mas assim, tá na. Ah, bom, mas não tem como falar. É esquerda e direita, não, né? Da côté, entre les deux. E qual que seria essa, então? Azulzinha clara? Isso, azul clara. Só que você vai me direcionar. Eu não sei que é azul clara. Você sabe que é essa que você quer. Quel vient tu veux? Então. C'est C'est en haut, c'est en bas. Ok. C'est en bas, En bas. Oui. Ici. c'est en haut, En haut. l'autre. Ici. Oui. Non, descends. En bas. Ah Oh. oui. Oui. C'est juste. Oui. C'est ça? Ok, ça va. E muitas vezes vai funcionar dessa forma, né? A pessoa vai te acompanhando O e vai problema vendo qual que você é quer. que a gente vai pedir um trem e eles, tipo, eles atropelam, eles falam muito rápido. Aí já o meu cérebro mesmo custa entender. Exato. Por isso que é bom a prática. Por isso que é bom praticar. É Aí por isso que eu depois falei. eu vou sair do estabelecimento falando a mesma frase que eles, e aí eu vou vendo qual que é as palavras, o que é que ele queria dizer. Sim. Por isso que é bom praticar, seja, né, como eu falei, escrevendo no caderno, seja aqui, como você está fazendo, né, seja como você preferir, mas praticar é muito importante. Então, por exemplo, para falar aqui, né, a gente não viu as palavras direita e esquerda, né, então aqui a gente não vai utilizar. Você pode utilizar, claro, se você sabe, pode utilizar sem problemas. Mas só com essas palavras que a gente foi apresentado, você pode falar, je vais celle-là. Aí a pessoa não sabe ainda, né? Você talvez está apontando. Aí se você aponta para ele do lado direito, aí ele, celle-là, que ele viande. Aí você fala, en bas. Quando você fala en bas, provavelmente ele vai para a última, certo? E aí você fala au-dessus. Au-dessus, ele vai subir um nível, que é basicamente em cima dessa, au-dessus. Em vez de você falar en haut, e ele ir lá para cima, né, escolher lá de cima, você fala au-dessus. Daí ele sobe só um degrau, só um nível. Então, ele vai escolher a peça de carne ou qualquer coisa, né, que está logo em cima, em vez de ele pegar a que está lá em cima, lá no topo, né? Então, au-dessus é um nível acima e en dessous é um nível abaixo. Pode falar, Carol. Je vais la viande entre les deux violets. Não pode falar a cor. Ah, Entre les deux, ok. en bas ou en haut? En bas. En bas? Ah, e sim. E sim. Então, mas você foi certa, tá? Você falou entre les deux e en bas. Como só tem essa aqui que está embaixo, né, que tem uma no meio entre duas, então vai ser essa. Então você foi bem rápido até para falar que é a do meio de baixo. Pronto, acabou. Já a pessoa já pegou certo. Agora, quando vai envolver o lado e outras coisas, aí a gente vai ter que falar gauche ou droite, à côté, né, coisa assim. Bom, para dificultar um pouquinho, alguém quer fazer mais uma? Vou dificultar um pouquinho. Bom, vou passar para cá, tá? E agora tem carne na frente e atrás. Então tem algumas palavrinhas a mais. De devant, de derrière, né? E são essas duas palavras. Essas que estão com a borda preta estão na frente, certo? Então tem muita coisa que são aquelas prateleiras fundas, né? Que vai ter as peças que estão na frente e vai tendo fileirinha até lá atrás. E para você falar, não, a da frente, a de trás, certo? Então aqui tem algumas peças que estão na frente, outras atrás. Quem quer começar, Marielle ou Carol? Vão ser vocês duas.
Vocês abriram o microfone e agora vocês vão comigo até o final. Je veux acheter. Oui. Opa. Quelle viande? 2 kilos de viande Oui. d'à côté entre les deux. D'à côté entre les deux? Oui. Quelle? Je ne sais pas. Derrière. Derrière? Derrière. Ah oui, derrière. Ah, ici. Ah, d'accord. Então é a vermelha mesmo, né? Sim. Quais que... Entre les deux et derrière. Oui. Quais que não sai o DDRE, ué? De derrière. Isso, de derrière é de trás. E Mas você pode... D da van é da frente. Isso, da frente. Mas o devant e o derrière, eles podem ser usados sozinhos também em alguns casos. Por exemplo, se você falar e derrière, tá tranquilo. E devant, também tá tranquilo. Se você falar e, isso, que é o e. E atrás, e na frente. Você pode falar, je vais la viande devant. Pode falar também, tá? Não é uma regra, porque na fala a gente corta muita coisa. A gente fala pausadamente, a gente fala de outras maneiras, né, do que a gente escreve. Então, na fala, você pode falar, je veux ça devant. Eu quero isso na frente. Você não precisa falar, je veux ça de devant, certo? Por exemplo, uma das coisas que acontece muito no francês é da negação, que a gente fala, je ne sais pas. Muita gente fala, je sais pas, je veux pas, je parle pas. Né? A gente não coloca o ne na fala, que também faz parte da regra gramatical de negação. Enfim, voltando para cá. Me aponta a carne azul. Essa azul mais escura aqui. Então, tu veux acheter 1 kilo de viande. Et quelle viande? Ici. C'est en bas. En bas, oui. Quelle? Azul que você falou aqui? É, né? Do lado da Oui. roxinha? Isso, essa na frente da roxa. C'est en bas devant. Não, de devant. De devant? É. Ici? É, né? Na frente? Celle-ci, oui, c'est ça. De devant é na frente. Então, acertei? Acertou. Isso, ele poderia, por exemplo, eu poderia ter ido aqui na rosa. Então, se eu fosse na rosa, o que você poderia me falar? Ça? Celle-ci? D'à côté. D'à côté? Ah, oui. Donc, c'est ça. Ah. Isso. Aí sim. Aí você do lado. Mas e se fosse, então, na rosa? Isso, se eu tivesse, por exemplo, se o moço começasse a pegar o da rosa, né, o açougueiro, começasse a pegar aquela carne rosa. Não. Aí você fala, não, botei. Oui. Aí ele vai para azul, que era a inicial, que você queria. Ah. Aí, claro, se fica bem mais fácil você falar à gauche, à droite, que é a esquerda ou a direita, né? Ou se não, l'autre. Se você fala l'autre, é a outra, né? Daí também mas pode só que falar a outra ainda assim não especifica exatamente qual que a gente quer. Por isso que tem a esquerda, a direita, ou esse, né? Da côté. Isso, exatamente. Perfeito. Bom, Carol, posso te desafiar a fazer uma frase aqui também, com essa parte? Minha mente deu uma bugada aqui agora, mas pode. Qu'est-ce que tu veux? Je veux 1 kilo de viande. Oui. Quelle viande? D'à côté. À côté, en bas, en haut, Au-dessous. au-dessus. Donc, então é em cima, né? Celle-ci. Celle-ci? Oui. Essa aqui? Oui. Ah, ok, então. Ok, isso aqui também funciona, tá? Por exemplo, eu fiquei passando o mouse de um lado para o outro e ela falou celle-ci. Que daí fala, né? Essa aqui. Então, quando a pessoa tá, por exemplo, funciona. Às vezes a pessoa tá
pegando ali alguma, né, e te mostrando, e você fala se você confirma que é essa mesmo que ele está segurando. Então, imaginem que o meu mouse aqui é eu pegando, né, e mostrando para vocês as carnes, ou passando a mão por cima, ou apontando também, enfim. Bom, acredito que é isso. Alguém mais quer fazer alguma frase? Vou esperar um minutinho. Eu posso falar assim, Univiande, Oui. DDRE, CEL? Não. Não. Você até pode, por exemplo, DDRE, aí vão ser as de trás, né? Por exemplo, tem a vermelha, tem a roxa e tem a azul clara. Aí você pode apontar e falar, por exemplo, você aponta para azul claro e fala celle-là. Então, je vais une viande de derrière celle-là. Aí você aponta e fala o celle-là. Celle-là, o celle-ci, celle-là, ou celui, né? Eles vão funcionar bastante com você apontando para as coisas. Então, você pode sim falar je vais une viande de derrière. Então, você já está separando que vai ser uma de trás. E aí você aponta, celle-là. E daí a pessoa vai saber que é uma das de trás e vai ser aquela lá para onde você está apontando. Então, você está apontando para uma direção do azul claro. Então, ele vai saber que não é a rosa, porque você já falou que é a de trás. Derrière. E aí ele pega a correta. Então, pode sim. Mas, uma forma também, né, de você falar eu quero a de trás é je vais la viande, que é derrière, por exemplo, que está atrás. Ou se não, je vais la viande de derrière d'à côté. E aí ele vai para um lado ou para o outro. E aí você fala qualquer coisa, non, d'à côté. E aí ele vai para o outro lado. Ou se não, l'autre côté. Ele vai para o outro lado. E cessar. É isso, pessoal. Eu agradeço muito quem participou, né? Esse conteúdo aqui vai estar disponível para vocês também por vídeo depois e por PDF, né? E amanhã também eu vou mandar, amanhã não. A partir de segunda-feira eu vou mandar algumas questõezinhas lá no grupo para vocês irem respondendo e praticando essa questão, tá? Muito obrigado a todos que participaram, a todos que estão presentes aqui. Parabéns, Marielle, parabéns, Carol, por terem feito as frases, tá? Continuem assim. E é isso, pessoal. Eu vou finalizar a aula por aqui. Era esse o conteúdo de hoje, era para dar mais autonomia nas compras de açougue, nas compras de padaria, né? Só trouxe aqui uma situação de açougue, mas também poderia ser padaria, qualquer outra coisa, né? E aí aprendemos também dois verbos muito importantes, o acheter e o vouloir, que é o querer, né? Então, eu quero tal coisa, né? Eu quero sair, eu quero ir embora, eu quero falar, eu quero comprar. Vocês vão poder usar isso para qualquer coisa. E o eu compro também. Vocês vão poder falar que compra roupa, compra vinho, compra cerveja, né? Estão comprando qualquer coisa. Então, o aprendizado ele não para por aqui, né? Sempre que vocês conhecerem palavras novas, vocês podem usar ela com essas palavras que a gente viu hoje. E essas palavras aqui de direção, vocês podem falar também para dar direção de casa, a direção de algum local, né? Por exemplo, ma maison est devant l'hôpital. Minha casa é em frente ao hospital. Ou ma maison est derrière le Lidl. Minha casa é de trás do Lidl. Então, são palavras que vocês vão usar, né, no francês pelo tempo todo. Então, são palavras bem úteis, né? E, bom, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês continuem aprendendo e que pratiquem as coisas que foram novas nessa aula, certo? Bonne nuit et c'est tout. Bonne É nuit. isso, pessoal. Au revoir. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Boa noite, au revoir. Au revoir. Tchau, tchau.